Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 23 de abril, sexta-feira da terceira semana da Páscoa. No dia de hoje também a Igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Jorge. De modo especial para nós aqui da cidade de São Jorge do Patrocínio, temos então este grande intercessor que também é mártir na vida da Igreja, que doou a sua vida em favor a Cristo. Peçamos a Ele que o nosso coração se abra e possa também doar-se e testemunhar a graça do amor de Cristo em nossa história. A antífona de entrada do dia de hoje entoa para nós o sentido litúrgico que diz assim: o Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. Aleluia. Apocalipse de São João, capítulo 5, versículo 12. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre São Jorge. Jorge nasceu na Palestina no século III. Militar do imperador Diocleciano, foi torturado e decapitado por ter se convertido ao cristianismo. É reconhecido no Oriente e no Ocidente como grande mártir cristão. A tradição popular o apresenta como o vencedor do dragão, símbolo da força do mal. Tenhamos a fortaleza desse mártir nas lutas do dia a dia. A palavra de hoje, amados irmãos e irmãs, aprofunda ainda mais o sentido do pão descido do céu. Jesus agora declara claramente que este pão descido do céu é o seu corpo e que o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeira comida e verdadeira bebida. Somente participando deste mistério nós poderemos vivenciar a promessa da herança da vida em Cristo, da vida eterna, da ressurreição. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo nos convida hoje a viver, portanto, esta abertura de coração para celebrar com toda a Igreja a graça eucarística, da comunhão eucarística, seja ela sacramental ou nos tempos em que estamos vivendo,
espiritualmente muitas vezes. Jesus nos convida a acolher este pão que alimenta, este pão que nos dá força, este pão que nos sustenta, o pão da palavra, o pão da Eucaristia, o pão da vida fraterna e do amor mútuo. Se olharmos para a vida de São Jorge, nós percebemos que ele doou a sua vida por amor a Cristo. Hoje em dia, talvez o doar a vida é nos cuidarmos. E quando muitas vezes não estivermos bem, sobretudo neste tempo de pandemia que estamos vivenciando, se estamos positivados, procurar fazer a nossa parte para que mais irmãos e irmãs não se contaminem. Peçamos, portanto, ao Deus da vida que nos dê discernimento, prudência e a graça de celebrar o amor em sua presença e assim ser tudo para todos, como o próprio Cristo pede para que seus discípulos, para que seus seguidores possam viver como verdadeiras testemunhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.